favor, se assentem, queridos irmãos e irmãs. Vamos abrir juntos agora na primeira carta que o apóstolo Pedro escreve, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Os versos de 1 a 10 nos dizem assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas, para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Nós temos uma identidade, nós temos algo que nos faz diferentes da impiedade que está no mundo. Isso não nos faz melhores do que o ímpio. O fato de sermos o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, não nos torna mais nobres ou melhores do que o que está lá fora vivendo na impiedade. Isso não é apenas um privilégio. Claro que é um privilégio, mas é acima de tudo uma responsabilidade. Nós temos que viver diferente. Nós temos que mostrar diferença. No mundo onde a santidade não é levada a sério, no mundo onde o pecado, a corrupção, a injustiça, a mentira, a ganância, tudo isso que nós sabemos muito bem o que é a regra, o que é justo, o que vive a verdade é a exceção. Nós somos chamados para ser a exceção e, através do nosso testemunho, influenciar pessoas. O nosso grande inimigo é o pecado, que nos assedia, que quer nos tragar, e nós, naturalmente, como homens pecadores, temos a tendência pecaminosa, e temos uma dificuldade muito grande de seguir o que a Escritura Sagrada nos recomenda aqui: deixar a maldade, o dolo, a hipocrisia, a inveja, a maledicência, e desejar viver ardentemente a nossa identidade de povo de Deus, de sacerdotes do Altíssimo. Nós não podemos nos esconder, temos que aparecer, a luz tem que brilhar forte, e o pecado tenta apagar a luz que há em nós. Porém, maior é o que está em nós do que o que está no mundo.
E onde abundou o pecado, superabundou a graça. Louvado seja Deus por sua misericórdia, que já alcançamos, porque sabemos, conhecemos a bondade de Deus. Temos essa experiência, Pedro diz. Nós temos a experiência de que Deus é bom. Experimentamos a sua bondade, a sua misericórdia. Vamos orar a Deus, confessar os nossos pecados, colocar diante dele o nosso coração. Ele nos aceita, nos acolhe, nos recebe da forma como estamos. Às vezes tristes, angustiados, sobrecarregados. Às vezes o pecado destrói a nossa alegria, quer afastar a alegria da nossa salvação, mas o nosso bondoso Deus nos convida à contrição. Em sua presença, pelo sangue de Cristo Jesus, nós encontramos restauração, renovo, para viver essa nossa identidade de povo de Deus, de nação santa, de sacerdócio real. Oremos, confessando a Deus os nossos pecados e intercedendo por aqueles que amamos. Senhor nosso Deus, Pai bendito, buscamos a Tua presença com humildade, ó Deus, sabendo que somos menos do que nada. Não há em nós, ó Deus, a verdade e a justiça, porém a nós pertence apenas o corar de vergonha e a angústia e a tristeza, ó Deus, que alcança o nosso coração, se torna insuportável muitas vezes. Tu nos conheces, ó Deus, Tu sabes dos nossos sofrimentos. As nossas lutas não estão ocultas aos Teus olhos, que passeiam por toda a terra, que veem aqueles que são Seus e se fixam neles. Obrigado, ó Deus, pelo Teu olhar de misericórdia. Obrigado, ó Deus, por não levar em consideração os nossos pecados. Mas quando Tu nos vês com os óculos da cruz do Calvário, nos vês com os olhos de Cristo, aquele olhar bondoso, doce e forte, que do alto da agonia rogou por nós, intercedeu por nós e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E nós, ó Deus, somos perdidos e estamos tão longe do Senhor. Se não for a Tua graça, ó Deus, ai de nós. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Limpa o nosso coração com o sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Purifica as nossas mãos, ó Deus, para que Tu possas aceitar o que Te oferecemos, o culto, a vida. Ó Deus, tem compaixão também dos nossos sofrimentos. Olha para os nossos lares, para as nossas casas, ó Deus. Abre essa porta de emprego para o pai de família, para a mãe do lar que precisa. Ó Deus, traz de volta esse filho que se foi, rebelde. Ó Deus, abraça o coração desse marido, dessa esposa, que não aceita o evangelho da graça, que não recebe. Tantas orações, ó Deus, Tu ouves todas, porque Tu és o Deus onipotente, onisciente, onipresente. O clamor dos Teus filhos não está oculto aos Teus ouvidos. Tu és o Deus vivo, o Altíssimo. Ó Deus, responde-nos segundo a Tua graça, Pai. Tem misericórdia de nós. Socorre-nos. Nós Te pedimos, Te rogamos, em nome de Jesus Cristo, Salvador e Rei das nossas vidas. Amém.
Vamos nos colocar de pé para louvar a Deus mais uma vez. Vamos também perceber quem Deus trouxe para juntos compartilharmos a presença e a graça de Deus nesse culto. Vamos nos abraçar e nos cumprimentar no Senhor. E enquanto nós cantamos este hino, Senhor, a tua igreja, aqueles que vieram preparados, podem também consagrar a Deus os seus dízimos e as suas ofertas com alegria. Classe dos bebês está de férias, mas as mães estão convidadas, se quiserem, a descer com seus bebês. Nós temos uma TV, um áudio que transmite o nosso culto aqui. Se assim quiserem, os pais poderão acompanhá-los. Mas as crianças de 3 a 6 anos terão o tema Deus é Bom, a missionária Renata. Poderão sair lá pela porta de entrada com as crianças. Bom, queridos irmãos, estamos no último domingo do primeiro mês de 2017. Alguns dizem que a vida voa, né? O ano passado passou muito rápido, pelo menos para mim pareceu. Nós não sabemos por que isso acontece, né? Mas há um texto na Bíblia que diz que nós devemos apressar a vinda de Jesus Cristo, né? A única maneira de fazermos isso é pregando o Evangelho, porque diz que quando esse Evangelho do Reino, ele chegar a todas as nações, todos os povos, então virá o fim. É a única dica que a Bíblia nos dá sobre mais segura da volta de Jesus Cristo. Então esse nosso privilégio e dever de compartilhar o Evangelho faz parte dos planos de Deus para a sua vinda. Mas esse ano de 2017 é um ano muito especial para nós, cristãos reformados e protestantes, porque estamos já iniciando as comemorações dos 500 anos de Reforma Protestante. Que bênção! E a nossa igreja tem como tema, então, neste ano, reforma e renovação. Estamos nesse espírito de resgate dos princípios fundamentais da fé cristã, resgatado pelos nossos reformadores. E de uma maneira especial, nesse mês de janeiro,
nós estamos falando, como o pastor Duval frisou agora há pouco, sobre a nossa identidade, o sacerdócio do crente. Esse é um dos princípios fundamentais da reforma protestante, enfatizado por todos os reformadores e de uma maneira muito especial por Martinho Lutero, que, junto com a justificação pela fé, colocou esse tema do sacerdócio do crente como um carro-chefe da reforma. E isso trouxe reforma não só na igreja, mas trouxe a reforma no mundo, em todos os aspectos. Mas nós, como crentes no Senhor Jesus Cristo, entendemos esse chamado de Deus para o sacerdócio, para o nosso serviço de fé a Ele, como algo que nós ansiamos quando ouvimos o chamado de Deus. Essa semana, fazendo a minha devocional, me deparei com aquele texto novamente da ordem que Deus dá a Abraão. Abraão, sai da tua terra e vai. Não poderia existir uma ordem tão clara, para alguém. Mas eu não sei se vocês já perceberam que quando essa ordem é dada por Deus, nós temos uma dificuldade muito grande de aceitá-la e de cumpri-la. Primeiro porque todos nós queremos saber o porquê nós temos que obedecer aquela ordem, para que aquela ordem. Mas Deus deu a Abraão e deu a nós não só um chamado e uma ordem clara, mas um roteiro claro. Abraão, sai e vai para uma terra desconhecida para você, mas que eu te mostrarei, sê ali uma bênção, e eu farei de ti uma bênção para todas as nações da terra. E esse texto me chamou a atenção de que quando Deus nos chama, Ele nos dá um roteiro completo, inclusive o fim da história. E é isso que, como crentes, nós ansiamos, esse chamado de Deus e esse roteiro de Deus para as nossas vidas, para cumprirmos a sua vontade com gratidão e com alegria. E nós encontramos no sacerdócio de todo crente, nesse princípio da reforma e tudo que está envolvido a ele, esse chamado para nós como crentes no Senhor Jesus Cristo, uma ordem bem clara dada pelo Senhor Jesus Cristo do serviço que nós devemos oferecer a Ele e, portanto, um roteiro claro daquilo que devemos fazer enquanto aqui peregrinamos, enquanto aqui somos peregrinos. E um texto que nós já lemos hoje, 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, eu gostaria de, a partir desse versículo, compartilhar com os irmãos um pouco desta realidade do nosso sacerdócio como crentes. O versículo 5 nos diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem. Por que também vós mesmos? Porque ele acabou de dizer que Jesus Cristo é a pedra viva, sobre qual todas as outras estão edificadas. Ele é o fundamento. Mas vós também, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo está no princípio, está no fim desse versículo. Ele é o fundamento e a base para todo o nosso serviço. Somos chamados nele. E ele nos dá o roteiro que devemos seguir na nossa caminhada e na nossa vida cristã. E eu gostaria de enfatizar essa expressão: sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Hoje nós não temos a apresentação do PowerPoint, mas nós temos o roteiro da nossa mensagem aí no seu boletim, na primeira página. O sacrifício de Cristo e o nosso, a partir desse versículo. Bem, nós estamos falando de sacerdócio de todo crente. Quando nós ouvimos a palavra sacerdote, certamente o que vem à nossa mente, em primeiro lugar, é sacrifício. Porque o papel fundamental, primeiro, do sacerdote, era oferecer sacrifício. Sacrifício por si mesmo e pelo povo na antiga aliança. E Jesus, como o grande e sumo sacerdote da nossa vida, ele veio oferecer um sacrifício único, perfeito, agradável e completo diante de Deus, que não precisa se repetir mais,
que nos traz plena, confiante e certa salvação, que nos permite adentrar na presença dele com intrepidez, com ousadia, por esse novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Então, os sacerdotes oferecem sacrifícios. Os do passado, da antiga aliança, Jesus Cristo, um sacrifício único e perfeito, e nós, como sacerdotes, também devemos oferecer sacrifícios a Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus a Deus. Agora, atente-se para uma coisa, porque às vezes nós temos uma ideia errônea desses sacrifícios espirituais que temos que oferecer a Deus. E algumas pessoas até murmuram, e algumas pessoas até se acham sobrecarregadas na igreja, dizendo: que sacrifício estão colocando nas minhas costas. Como pastor já há 33 anos, não são poucas as pessoas que a gente cruza na igreja, crentes no Senhor Jesus Cristo, e diz: pastor, eu estou sobrecarregado, eu não aguento mais esse sacrifício. Esse sacrifício espiritual não se assemelha em nada ao Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos acrescentar nada ao sacrifício dele. Porque às vezes, nós que entendemos que começamos pela graça, queremos continuar pelas obras, achando que é o nosso sacrifício que nos garante privilégio na presença de Deus. Mas isso não é verdade. O sacrifício perfeito e pleno, que nos traz salvação e vida, foi feita pelo Senhor Jesus Cristo. O nosso sacrifício espiritual tem que ser uma oferta de gratidão ao nosso Deus. Não deve ser feito como um peso, mas deve ser feito com alegria, mesmo que seja um martírio. Olhe para os mártires na Bíblia. Eles o fazem em gratidão a Deus, agradecendo a Deus por poderem participar daquilo que Cristo fez por nós. Um líder da reforma inglesa, falando sobre esse sacrifício que Cristo ofereceu e o sacrifício que nós como crentes somos chamados a oferecer, se expressou da seguinte maneira, está aí no boletim: um tipo de sacrifício há que é chamado de sacrifício propiciatório ou misericordioso. Isto é, um sacrifício tal que pacifica a ira e a indignação de Deus e obtém misericórdia e perdão para os nossos pecados. E embora no Antigo Testamento houvessem certos sacrifícios com esse nome, contudo, há apenas um desses sacrifícios pelos quais nossos pecados são perdoados e a misericórdia e o favor de Deus obtidos. E qual é? A morte do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E veja como ele se expressa agora. Nem jamais houve outro sacrifício propiciatório em qualquer tempo, nem jamais haverá. Então não adianta eu e você pensarmos que o nosso sacrifício pode acrescentar alguma coisa a um sacrifício perfeito que já foi realizado por nós, por Cristo Jesus. É esta a honra e a glória desse nosso grande sumo sacerdote, no qual ele não admite nem parceiro e nem sucessor. Outro tipo de sacrifício, continua ele, há, que embora não nos reconcilie com Deus, é feito por aqueles que são reconciliados por Cristo, a fim de testificar de nossos deveres para com Deus e mostrar-nos agradecidos a Ele. Então, os nossos sacrifícios, eles fazem parte desse roteiro de Deus, são deveres que temos para com o Senhor, mas eles se revestem de gratidão por tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Esses, portanto, são chamados de sacrifício de louvor, de adoração, de ação de graça. O primeiro tipo de sacrifício, Cristo ofereceu a Deus por nós. O segundo tipo, nós mesmos oferecemos a Deus por Cristo. Veja como Thomas Cranmer, ele definiu de maneira muito clara o que é o sacrifício de Cristo por nós, insubstituível,
e o que são os sacrifícios nossos por meio de Jesus Cristo a Deus, que nós oferecemos em gratidão a Ele. Ele expressa de maneira clara e bíblica, colocando assim a igreja novamente nos seus trilhos, nos seus rumos, na reforma inglesa. Ele afirma a singularidade do sacrifício de Cristo. Mas isto não significa que não temos sacrifícios a oferecer em gratidão a Deus por Ele. Então nós temos o chamado, a ordem, a nossa identidade nesse chamado. Somos sacerdotes, um sacerdócio real, uma nação santa. Somos sacerdotes. E o que temos que fazer? Oferecer sacrifícios espirituais a Deus. Que sacrifícios espirituais, portanto, o povo de Deus, como sacerdócio santo, oferece a Ele? John Stott, fazendo uma análise desse texto bíblico e também desta afirmação de Thomas Cranmer, ele nos apresenta e nos oferece e menciona 8 tipos de sacrifícios espirituais que a Bíblia fala que nós devemos oferecer a Deus como um dever nosso a Ele, mas também em gratidão a Ele. O primeiro, nós devemos apresentar-lhe os nossos corpos como sacrifício vivo. Isso parece uma oferta material, mas não é. É chamado de nosso culto espiritual. Mas, pastor, em Romanos 12:1 diz culto racional. Mas a única vez que aparece novamente no Novo Testamento essa palavra racional está justamente aqui em 1 Pedro 2:5. Aliás, 2:2, quando ele fala: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Aqui foi traduzido como espiritual, lá em Romanos como racional, mas é a mesma palavra, lógicos. Interessante, né? Como os estudiosos, os técnicos das línguas originais, entendem que dependendo do contexto, você pode traduzir uma palavra parecendo ter sentidos diferentes, mas não. O sacrifício espiritual que oferecemos, né, é um sacrifício lógico, é um sacrifício racional também, entendendo a graça e a misericórdia de Deus em nossa vida. Assim nós oferecemos os nossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus. E presumivelmente isso se faz necessário porque Deus não se agrada de sacrifícios que não venham do nosso interior, de um coração íntegro, de um coração desejoso. Então esse sacrifício vivo de que Paulo fala aqui em Romanos, certamente é um sacrifício de todo o nosso coração, com tudo aquilo que somos, com todos os nossos sentimentos, talentos e obras que nós podemos realizar. Esse, então, é o primeiro tipo de sacrifício que nós oferecemos ao nosso Deus, um culto espiritual. E é o que nós estamos fazendo hoje. O segundo tipo de sacrifício que John Stott comentando, que Deus nos oferece, é o nosso louvor, é a nossa adoração e são as nossas ações de graças, que está lá em Hebreus 13:15, e que diz que deve ser fruto de lábios que confessam o seu nome. Por meio de Jesus, portanto, Hebreus 13:15, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Deus se agrada dos nossos louvores. Deus se agrada quando nós cantamos e louvamos a Ele de coração. Paulo nos orienta, e nos exorta: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando de coração a Deus.
Por que tem que ser de coração? Porque Deus já tinha alertado o povo no Antigo Testamento. Vocês me honram só com os lábios, mas o seu coração está diante de mim. Precisa ser de lábios, mas precisa partir de um grato ao nosso Deus. Você tem feito isso? Você tem louvado a Deus com os seus louvores? E veja só, ofereçamos sempre, ofereçamos continuamente. O nosso louvor deve ser diário e não semanário. Nós não louvamos a Deus só quando entramos na casa do Senhor e os primeiros acordes do piano soam. Nós não só devemos louvar a Deus sem fazer manhã, se você tiver um tempo durante o dia no seu trabalho. Você conhece pessoas que cantarolam o dia todo, louvando a Deus, cânticos espirituais. Eu vim conversando com a minha esposa, falando, nós estamos meio enferrujados dos cânticos espirituais, né? Eu não tenho aprendido assim novos cânticos ultimamente. Precisamos pegar a palavra de Deus. E quem sabe até Deus te inspira no seu coração para você fazer uma música para um salmo que louva a Deus, como muitos de vencedores por Cristo fizeram, para adorar a Deus. Este é um sacrifício, veja só, continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que exalta a Deus, que glorifica a Deus e que expressa gratidão por tudo aquilo que Ele faz. Às vezes nós nos preocupamos, né? Olha, como saber se um cântico é bom, se um hino é bom, né? Ele louva a Deus, ele exalta a Deus, ele reconhece o nosso lugar nesse patamar da adoração a Deus. Ele expressa gratidão por tudo aquilo que Deus é e tem feito por nós. Então esse vale a pena estar nos nossos lábios, porque vai sair de um coração grato ao nosso Deus. O salmista, no Salmo 50, no versículo 14, no versículo 23, diz, oferece a Deus sacrifício de ações de graça e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. Aqui não é uma sugestão, não, aqui é um mandamento. Oferece, imperativo, sacrifícios de ações de graça. E o salmista no Salmo 116, versículo 17, atendendo a essa ordem, ele diz, oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça e invocarei o nome do Senhor. Nossa vida vai ser bem diferente se nós mudarmos a murmuração, que faz parte com certeza do nosso dia, por sacrifícios de louvor e de ação de graças a Deus. Se ao invés de murmurarmos tanto, começarmos a louvar a Deus, reconhecendo as bênçãos dele sobre as nossas vidas. É interessante que esses sacrifícios, eles nos remontam a um aspecto vertical, né? Nós oferecemos a Deus relacionamentos. E pena que muitas vezes nós estamos vindo para a igreja apenas com esse pensamento, eu quero receber, Senhor, eu vou à igreja hoje para receber uma bênção tua. É claro que todos nós precisamos ser abençoados, não tenho dúvida disso. Nós queremos e muito devemos desejar a bênção de Deus sobre a nossa vida, mas o culto a Deus, o culto diário a Deus, deve ser primeiramente uma oferta a Deus, um oferecimento a Deus, do melhor que temos e somos, não como barganha, mas por saber que Deus tem muito mais para nos dar também. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? É a pergunta do salmista. E ele responde assim, tomarei o cálice da salvação, e depois ele diz, invocarei o nome do Senhor. Tomarei o cálice da salvação nos lembra a salvação plena que Cristo nos deu. Essa é a maior bênção que já desfrutamos do Senhor, a salvação plena que temos nele. E o apóstolo Paulo diz, se ele já nos deu o seu Filho, certamente
É a oração. Os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. E o que eram essas taças de ouro cheias de incenso? As orações dos santos. Incenso era um ingrediente para o quê? Para os sacrifícios. Era uma oferta ao Senhor. Então as orações são consideradas na Bíblia sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, que nós devemos oferecer a Ele diariamente. Como está a sua vida de oração com Deus? Tem nos chamado a uma vida de sacrifício espiritual na oração, buscando sabedoria, buscando entendimento e forças para Ele. O quarto sacrifício relacionado à oração é um coração compungido e contrito, aceita e jamais despreza. Está aí a maneira das nossas orações passarem do teto, né, e não ficarem no teto. Um coração também compungido e contrito. No Salmo 51, 17 diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Deus quer isso de nós. Esse coração maleável, esse coração, o pastor Fernando usou essa expressão recentemente, craquelado, que é a nossa condição diante dele, para ele consertar, para ele transformar, para ele renovar. Esse é o coração quebrantado, compungido na presença dele. O quinto é a fé, a nossa fé, chamada também de sacrifício e culto. Veja lá, Filipenses 2,17 diz que talvez o meu sangue, Paulo falando aos crentes de Filipe, isto é, a minha vida, seja apresentada como uma oferta, junto com o sacrifício que vocês, que sacrifício que ele estava dizendo? Por meio da sua fé, oferecem a Deus. A fé, a confiança, as certezas nas promessas de Deus, o nos gloriarmos nela, o levarmos a sério essas promessas, essa fé que nos une a Deus, que nos torna aceitáveis e agradáveis a Deus, que é um dom dele mesmo por nós, porque nós não podemos produzir esta fé, é dom de Deus, que ele nos dá para oferecermos um sacrifício vivo, santo, agradável a ele. Em sexto lugar, as nossas dádivas, as nossas boas obras, são sacrifícios dos quais Deus se agrada. Em Hebreus 13, agora o versículo 16, já lemos o 15, ele diz: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Eu vou ter que ajudar aquele irmão novamente. Que peso é este irmão. Deus se compraz desse sacrifício que é a prática do bem e da mútua cooperação. Tem irmão que a gente não quer nem chegar perto, né? Ele fala assim: nossa, isso aí tem problema que eu não vou conseguir resolver. É um sacrifício que nós oferecemos a Deus e que é agradável, que é fruto de gratidão por tudo aquilo que Jesus já fez. Estou suprido, dei parte do sacrifício a que essa igreja separa, porque você no seu coração, missionários, parceiras, né? É um sacrifício aprazível, é um aroma suave que chega a Deus. Ele não só aceita, mas é agradável a Ele.
Nós aceitamos muitas coisas que as pessoas nos dão, né? Mas às vezes nós não nos agradamos daquilo. Você já deve ter tido essa experiência, recebeu um presente de amigo secreto, né? Abriu, é isso. Aceitou, mas não se agradou. Mas a palavra está dizendo que Deus não é agradável a Ele. E veja que coisa interessante, em Atos 10, 4, Cornélio estava tendo uma experiência com Deus. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Deus estava preparando o coração daquele homem. Ele estava entendendo a graça de Deus na sua vida. Ele não podia ver alguém passando por necessidade, ele tendo recursos, ele queria ajudar. Isso era um sacrifício agradável a Deus. Oferta memorial, Deus não vai se esquecer. O sétimo sacrifício é a nossa vida derramada como uma libação. A libação eram as ofertas líquidas que eram oferecidas também diante do altar do Senhor, no culto a Deus. Libação no culto de Deus até a morte. Paulo fala dessa oferta e desse sacrifício lá em Filipenses 2:17. Talvez o meu sangue, isto é, a minha vida, seja apresentada como uma oferta. Ele conclui dizendo, junto com o sacrifício de fé de vocês, mas a minha vida está sendo... Em 2 Timóteo, ele diz, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. E o tempo da minha partida é chegada. Paulo entendia que a sua vida sendo oferecida, entregue a Deus como sacrifício, significando aqui morte mesmo, era algo aceitável diante a Deus e que ele tinha o maior prazer se fosse essa a vontade de Deus. Quando ele pôde fugir, ele fugia, né? As pessoas disseram lá, Paulo, foge daqui porque estão querendo te matar. Constrangido, ele teve que fugir num cesto, né? Então, se nós pudermos escapar, né, da morte, essa semana eu assisti um filme que fala sobre isso, sobre o martírio, né, de pessoas que, podendo, resistiam e fugiam. Mas Paulo sabia que a hora dele estava chegando, que era a hora determinada por Deus, e isto o alegrava. Porque ele já tinha dito, né, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu prefiro partir e estar com o Senhor, que é incomparavelmente melhor. Era um homem destemido, era um homem, portanto, pronto para fazer aquilo que Deus queria para a sua vida. E a oitava e última oferta, sacrifício que podemos oferecer a Deus, e John Stott buscou isso aí, e eu não me lembrava desse texto e desse contexto, é a oferta do evangelista, cuja pregação do evangelho é chamada de dever sacerdotal, porque ele é capaz de apresentar os seus convertidos como uma oferta agradável a Deus. Veja aí o que Paulo diz em Romanos 15 a 16. 15 e 16. A respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda a franqueza, como para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu. É interessante, é sempre por causa da graça. É sempre por causa do sacrifício do nosso sumo e grande sacerdote, que é Jesus Cristo. Então, portanto, não é um sacrifício que completa o dele, que substitui o dele, mas é por causa da graça dele. E ele diz, de ser eu um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal, diz esta linguagem aqui da NVI, de proclamar o Evangelho de Deus. Então, um dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Veja o que Paulo está dizendo aqui, é um dever sacerdotal.
o dever de um evangelista. Mas quem é sacerdote mesmo, nesse princípio da reforma? Quem? Todos. Não é o pastor, não é o missionário, não é o evangelista, que tem, é claro, um chamado especial para algo especial ali, mas todos nós somos chamados de modo especial a atravessarmos a rua, a fazermos amizade com o nosso vizinho de porta, a encontrarmos pessoas e termos oportunidade de levar a conversa para apresentar Jesus Cristo a essa pessoa. Esse é um dever sacerdotal. Todos nós somos sacerdotes. Mas veja que coisa interessante que Paulo fala aqui. Para que os gentios, a quem ele foi enviado a pregar, se torne uma oferta aceitável a Deus. Eu ouvi certa vez, e concordo com isso, que diz que a maior alegria que uma pessoa pode experimentar na vida é ser convertido por Cristo Jesus, é experimentar a graça, é o dia da salvação, onde se diz que anjos cantam no céu. Uma semelhança disso é quando você dá o primeiro beijo, né? Sua namorada, sua querida, ou seu querido que você achou. Parece que toca uns sininhos, né? A nossa conversão é algo extraordinário, anjos cantam no céu. Essa é a maior alegria que nós esperamos, que podemos encontrar na vida. E a segunda maior alegria, eu ouvi isso, e é verdadeiro, é quando você pode ser instrumento de Deus para levar alguém aos pés de Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque nesse dia você vai ouvir sinos tocar novamente. Os anjos vão se jubilar no céu. E Paulo está dizendo aqui que essa é uma oferta aceitável a Deus. E é só isso que nós podemos levar para o céu. Não adianta você deixar no seu texto, no dia da minha morte, prepara um caminhão, põe todas as minhas coisas ali e me enterra junto. Não, nós não vamos poder levar nada disso para o céu, mas nós vamos poder levar uma coisa, convertidos, pessoas, porque chegarão lá e nós veremos as ofertas aceitáveis a Deus no seu trono de glória. Eu quero concluir chamando a sua atenção como chamei a minha. Aprenda a oferecer sacrifícios espirituais, porque assim você poderá ser uma grande bênção para os seus irmãos, para conhecidos, para pessoas estranhas à sua volta. Aprenda a oferecer sacrifícios, porque aí sim você será, e eu serei, um grande adorador de Deus. E esses sacrifícios espirituais não nos custam nada, mas custou para Jesus Cristo um grande preço. O derramar do seu sangue, da sua vida, em oferta a Deus, para nos perdoar, para nos chamar. Que você possa orar, como vamos orar agora cantando este hino. Quero ser um vaso de bênção. Sim, um vaso escolhido por Deus. Para as novas, dever sacerdotal, levar aos perdidos, oferta aceitável a Deus. Boas novas que vêm lá dos céus. Boas novas que nós entendemos um dia. Boas novas que falam do sacrifício insubstituível, único, perfeito, que nos trouxe salvação. E que agora, olhando para este sacrifício, nós mesmos nos oferecemos como sacrifícios vivos, santos, agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos louvar ao Senhor com este cântico final.
no teu serviço é ser um vaso de bênção, Senhor. Senhor, aceita esta nossa prece, essa oração que te fazemos como teu povo aqui reunido, um sacerdócio santo, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Aceita a nossa oração, ó Deus, o desejo ardente do nosso coração de sermos totalmente consagrados ao Senhor e de te oferecer sempre sacrifícios espirituais por meio de Jesus Cristo. Liberta-nos, Senhor, do nosso egoísmo, liberta-nos, Senhor, do nosso orgulho, da nossa vanglória, Senhor. Que nós possamos olhar para a cruz e ver ali o sacrifício pleno, supremo do nosso grande e amoroso sumo sacerdote que se ofereceu por nós uma vez para sempre, para nos tirar o pecado, ó Deus. E entendermos que mais do que receber, porque nós já recebemos tudo do melhor e do maior que o Senhor podia nos dar, nós possamos oferecer ao Senhor com um coração agradecido, com um coração, ó Deus, entendendo a Tua graça sobre nós, que o Seu chamado é para sermos bênção, Senhor. Faz-nos este vaso de bênção, que nós possamos carregar esse tesouro valioso, que é a mensagem do Teu Filho Jesus Cristo, que é o Evangelho do Teu Filho Jesus Cristo, que é a presença do Espírito Santo em nosso coração, tornando tudo aquilo que fazemos espiritual, aceitável e agradável na Tua presença, Senhor. É em nome de Jesus que nós te pedimos que nesta manhã possamos sair daqui mais consagrados ao Senhor, mais dispostos a nos separar para Ti, Senhor, e para Te oferecer esses sacrifícios agradáveis, que sobe como aroma suave ao Teu trono de graça. Despede-nos deste momento, Senhor, com a Tua graça e permita, Senhor, que nós possamos ainda desfrutar desse sacrifício espiritual agradável que é o culto, que é a escola dominical, que é o momento em que exercitamos a nossa fé, em que temos a oportunidade de estar com os nossos irmãos, compartilhando os dons de Cristo com eles. Abençoa-nos, Senhor, ainda nesse dia, nós te pedimos e tudo te agradecemos em nome de Jesus. E agora, irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações e o poder do Espírito Santo repousem sobre vós, irmãos, e sobre vós permaneça, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Sentai-vos, queridos. Pedimos a todos que deem atenção ao nosso boletim, tanto o físico como também no nosso aplicativo, que a partir dessa semana tem uma novidade essa que você recebe no encarte do seu boletim também, um calendário das nossas atividades. Recentemente o pastor Fernando reuniu toda a liderança da igreja e foi formulado um calendário. E aí você vai poder ver quantas oportunidades você tem de oferecer sacrifícios espirituais a Deus, através dos diversos trabalhos para os quais nós somos chamados a exercitar os nossos dons como sacerdotes do nosso Deus. Então, no nosso site você vai encontrar esse calendário e hoje nós vamos tê-lo distribuído nos nossos boletins. Dê atenção aos nossos boletins, ao nosso boletim, porque nós temos notícias aí importantes sobre a vida, o roteiro que Deus tem nos dado aqui para seguir, para servi-lo em diversos momentos e ocasiões e ministérios, e também pedidos de oração, os nossos compromissos, que você possa dar uma atenção especial ao nosso boletim. Nós temos a alegria de estar recebendo hoje duas pessoas que têm colocado seus dons e talentos ao serviço do Senhor. Agora pela manhã, a nossa irmã Ruth Salviano Almeida, vou pedir que ela se coloque de pé.
a nossa irmã vai compartilhar aquilo que Deus tem dado a ela como um sacerdócio, né? Que é compartilhar a bênção, resgatando, né, o papel da mulher em vários momentos da história. E hoje ela vai compartilhar conosco na escola dominical, e ela tem excelentes livros que vai colocar depois à disposição dos irmãos para conhecerem, resgatando assim o papel da mulher na obra do Senhor, na reforma, no início do protestantismo, que é o que ela vai falar aqui no Brasil. Então, nós queremos te estimular a permanecer conosco hoje aqui para ouvir esta palavra especial. E logo mais à noite, nós vamos receber o pastor Márcio Alexandre Magalhães Leme, que compartilha conosco no culto vespertino. Ele é missionário da nossa igreja, a APMT, entre os povos indígenas. E nós vamos ouvir também o que esse evangelista, né, esse sacerdote do Senhor, tem oferecido ali entre os povos indígenas. E todos são bem-vindos a estar aqui conosco. Então, esses são alguns trabalhos especiais que teremos ainda nesse dia e que gostaríamos que você participasse. Agora, nós gostaríamos de saber se há conosco pessoas que estão nos visitando, que nos dão a alegria da sua presença aqui conosco. Por favor, se coloque de pé lá atrás, o nome de vocês. Caroline? William, sejam bem-vindos, é uma alegria grande recebê-los aqui. Vocês vão receber um abraço e um presentinho especial da nossa igreja. E você, querida? Luciana, seja bem-vinda, querida. Está acompanhando a Ruth? Que alegria recebê-la aqui. Deus os abençoe. Vamos pedir aos irmãos que estão mais próximos para abraçá-los. E daqui a pouco as nossas irmãs estarão entregando para vocês aí um brinde especial. Muito bem, irmãos. Deus os abençoe. E se você puder continuar, já fique aqui, porque daqui a 5 minutos estaremos começando a nossa escola dominical.
Rogério, põe a apresentação. Bom dia. Vamos começar a nossa aula hoje?